Não, mas a pauta normalmente é o meu estado, normalmente é a minha cidade, meu município, é tudo para o estado, para a região A e nunca para a região B. A Bahia está morrendo, vocês estão tirando as sondas da Bahia e estão mandando tudo para a Bacia de Santos e tal. É sempre normalmente... Deputado Ivan, o tempo de Vossa Excelência foi concluído, temos ainda outros deputados inscritos, daremos seguimento aos demais deputados. Deputado Valtenir Pereira, ausente. Deputada Jo Moraes, ausente. Deputado Henrique Fontana, ausente. Deputado João Galberto, ausente. Deputado Peronde, ausente. Então, nós temos aqui um bloco com os deputados Edio Lopes, Afonso Florencio, Félix Mendonça, Carlos Andrade e Nilson Leitão. Indago os senhores se podemos fazer os questionamentos em bloco, se há algum problema. Havendo a concordância, faremos agora em bloco. Então, o primeiro deputado inscrito, deputado Edio Lopes. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, senhora Graça Foster. Senhora Graça, eu sou obrigado a começar dizendo para a senhora que essa é a terceira audiência que eu participo com a senhora dentro do Congresso Nacional. E, ao contrário das outras vezes, eu sou levado em alguns momentos a me autoconvencer de que a senhora representa ou representou o que tinha de bom na Petrobras. Mesmo porque eu não posso acreditar que uma pessoa que praticamente nasceu dentro daquela empresa que é orgulho de todo brasileiro, imagina de quem a faz no dia a dia, possa imaginar o contrário, ou possa proceder ao contrário. Todavia, há algumas situações em que a senhora também me leva a pôr por terra essa crença. Por exemplo, a senhora afirma que a Petrobras, nos últimos 3, 4 anos, sobre sua condução, a Petrobras bateu recorde após recorde. Todavia, nós sabemos que a Petrobras hoje é uma empresa altamente endividada. Como se explica essa situação, então? A questão da Abreu e Lima, nós acompanhamos todo aquele festival, e me perdoe o termo, de fanfarronice do falecido presidente venezuelano, e é uma planta que saiu de 2,5 bilhões de dólares, a senhora mesma acabou de dizer isso aqui, foi parar em 20, quem sabe até mais. A minha pergunta é, aquela participação, ou promessa de participação efetiva naquele projeto por parte da Venezuela, trouxe prejuízos para a Petrobras? Esta é uma pergunta. A senhora disse que sente vergonha do que ocorreu na Petrobras. Principalmente, a senhora afirmou de uma forma muito incisiva, na questão do projeto de gás. A senhora sente vergonha dos seus ex-colegas ou de si mesma por não ter detectado todo esse mar de lama que estava na porta do gabinete da presidência? E por último, como é deprimente ver a senhora vir aqui, senhora Graça Foster, com todo respeito e com toda a admiração que hoje eu já tenho pela senhora, dizer que a ata da Petrobras estava errada naquela inquisição do deputado Exalci. Eu não posso imaginar uma empresa do porte da Petrobras fazer uma ata com informações tão contraditórias. Para concluir, deputado. E a senhora dizer pura e simplesmente que a ata está errada. Eu não posso aceitar isso passivamente. E ainda na questão levantada pelo deputado Silas Câmara, senhor presidente, já concluo, a questão do potássio é sim prioridade, eu diria, 0 do governo.
porque nós importamos bilhões de dólares de potássio para sustentar a agricultura brasileira e qualquer um dos fornecedores, o Chile ou outro fornecedor que cortar a linha de fornecimento para o Brasil, nós quebramos a nossa agricultura em 6 meses. E a agricultura brasileira hoje é, de há muito, o suporte deste país. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Afonso Florencio, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Eu abro mão da inscrição, me reservando ao direito de, se meu partido for atacado, defendê-lo. Agradeço a Vossa Excelência. Próximo inscrito, deputado Félix Mendonça. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer dois questionamentos à senhora Graça Foster. De silêncio, ela falou mesmo. Vossa Senhoria afirmou que o governo vem atuando fortemente para solucionar os problemas que a Operação Lava Jato criou, impedindo a contratação das empresas envolvidas ou denunciadas com a Petrobras. Bom, não foi nem a Operação Lava Jato que criou, os problemas existiam, ela apenas elucidou. A pergunta, como a senhora considera atuando fortemente? O que está sendo efetivamente feito? A senhora conhece alguma atuação ou manobra do governo para ajudar essas empresas, resolvendo essa situação, um possível acordo de leniência? Seria essa a atuação? A possibilidade de recontratar as mesmas empresas envolvidas? E a segunda pergunta, se a senhora informou que desconhecia propinas de corrupção na Petrobras, certo? Mas com certeza a senhora conhece a orientação do TCU apontando como necessária a aplicabilidade da Lei 8666 de 93. E essa decisão do TCU foi suspensa liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal em recurso da empresa. Porque a empresa desde 2002, nunca seguiu as decisões do TCU para que a Petrobras se abstivesse de aplicar o procedimento de licitação simplificado, como previsto no decreto 2.745 de 98, e aplicando às empresas a lei de licitações de contratos. São essas duas perguntas, porque eu considero que esse decreto e a não aplicação da 8666 facilitou a corrupção. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Próximo inscrito, deputado Carlos Andrade. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Pronto, presidente. Obrigado, presidente, senhor relator. Doutora Graça Foster, gostaria só de fazer um resgate aqui da sua resposta quando a senhora respondeu ao deputado Onyx. A senhora disse que delegou as denúncias de irregularidades, que foi feita pela senhora Avenina, que também é empregada de carreira da Petrobras, não é isso? Aproximadamente 20 anos de carreira também na Petrobras, e que foi delegada a um outro diretor para que fosse tomado providências no sentido da denúncia que ela fez. Ao senhor Giovanni, ele ficou afastado por 5 anos e depois, quando ele retornou às atividades, ele foi demitido. A minha pergunta é, o que motivou a transferência da senhora Avenina para um escritório da empresa Petrobras em Singapura? Inclusive, após essa transferência, ela moveu uma ação trabalhista alegando assédio moral pela companhia, onde também está requerendo redução de salário e tal, essas questões. Eu lhe pergunto, por que ela foi removida? Inclusive, a matéria que traz no Globo, ela chega a fazer a seguinte afirmação. Avenina enviou um e-mail à senhora Graça Foster pedindo ajuda para concluir um texto sobre problemas identificados na estatal. Na época, Graça era diretora de gás e energia. Avenina escreveu novamente para Graça Foster. Do imenso orgulho que eu tinha pela minha empresa, passei a sentir vergonha. Diretores passam a se intitular e agir como deuses e a tratar pessoas como animais. O que aconteceu na diretoria de abastecimento na área de comunicação e obras foi um verdadeiro absurdo.
técnicos brigavam por formas novas de contratação, processos novos e monitoramento das obras. Ou seja, o esquartejamento do projeto de licitações sem aparente eficiência. A minha pergunta, o sistema de gestão, o que levou Venina a ser transferida para o escritório da Petrobras em Singapura, a senhora acha que o sistema de gestão, o sistema de governança da Petrobras era falho? É falho? Propiciou, facilitou esses desvios de recursos públicos? Alguns colegas aqui chegaram a colocar que o que Pedro Barusco colocou aqui foi não tratava de uma realidade, mas já foram devolvidos aos cofres públicos aproximadamente 100 milhões de dólares. Quer dizer, são números reais, são fatos reais. O sistema corporativo, o sistema de governança, de gestão da Petrobras é falho. E se não tinha nem, se foi uma denúncia que não tinha nada a ver, não estava vinculado àquele processo de Giovanni, não estava vinculado a essa. Por que Venina foi afastada, se era uma servidora, se era uma empregada de carreira da Petrobras, assim como a senhora? Para concluir. Agradeço a você. Só aguardar a resposta. Só aguardar a resposta da... Em bloco. Ah, em bloco. Em bloco. Perdão. Próximo e último inscrito, deputado Nilson Leitão. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, você tentar ser bem objetivo. A nossa ex-presidente Graça Foster soube, porque o Brasil inteiro soube, a Operação Lava Jato deflagrada já com prisões em março de 2014. Ela deixou a presidência em fevereiro de 2015. Então, a primeira pergunta, de forma objetiva, o que a senhora fez como presidente da Petrobras, administrativamente, imediatamente, em relação à Operação Lava Jato, como gestora? A senhora não pode alegar que não sabia a partir daí, porque aí o Brasil inteiro sabia, até quem estão nos assentamentos que não tem direito aí à internet. Até eles já deveriam saber. E o CEF já fala de cara de que repassou recursos, dinheiro do esquema Lava Jato para Zé Dirceu e Vacari. A senhora que fala que não conhece Vacari, nunca ouviu, somente pela televisão. É impressionante porque ele é tesoureiro do PT. Ele foi tesoureiro na eleição da presidente Dilma. A senhora não participou da campanha de 2010 em nenhuma hipótese? É estranho. O seu ex-funcionário, que eu já perguntei, Shinko Nakandakari, confirma que havia esquema de propina na diretoria de gás e energia quando a senhora era diretora. A senhora diz que indicou o Consensa, que também foi denunciado aqui, que recebeu propina, a senhora já na presidência. Quer dizer, nesse encerramento, eu sou o último a falar, chega num ponto em que o Brasil não acredita em mais ninguém mesmo. Eu posso acreditar que pode ter algumas hipóteses. Uma, da senhora ter recebido essas informações e não acreditar de jeito nenhum, não ter tomado nenhuma atitude, porque não acreditou, é mentira, eu não acredito nisso, né? E de repente o pior cego é aquele que não quer enxergar, ou de fato esse assunto poderia afetar a República Brasileira. A senhora, com a cabeça de executiva, de gestora, deve ter participado de várias qualificações e capacitações na vida, com tantos mestres. É possível, na sua cabeça de cidadã, de brasileira, achar que a presidente Dilma não tem culpa nenhuma nessa história? A culpa pode ser direta e indireta em qualquer situação. E a senhora, como presidente, também acha que não tem culpa nenhuma diante de tanta corrupção ocorrida na Petrobras, como executiva? Se fosse um papel inverso, a senhora fosse auditora, se a senhora tivesse que ir lá fazer uma substituição no momento desse e tomar todas as atitudes mais drásticas para resolver um problema de uma empresa que está sob forte esquema de corrupção, a senhora agiria como? Como o Bendini está agindo, ou faria de fato uma auditoria completa, colocando a culpa naqueles que devem? O que eu estou percebendo, e completa a minha fala, de que tanto o governo
como a nova gestão da Petrobras e a anterior, até após a deflagração da Operação Lava Jato, o que houve foi sempre querendo responder à corrupção com os avanços da Petrobras, que todos nós sabemos que não é verdadeiro no papel, nós caímos. Então, de fato, o que existe é uma grande enganação em relação a isso. O que precisa é reconhecer que há corrupção e que é impossível, na minha cabeça, eu não vou ser convencido, e os brasileiros também não, que na porta da presidência da Petrobras, na porta da presidência da República, que todos os ministros do Brasil não sabiam que existia corrupção na Petrobras. Isso é realmente colocar uma pecha de idiota na cara dos brasileiros. Agradeço a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra para que a senhora Graça Forte possa responder, também peço que, ao término das respostas, Vossa Senhoria já possa também fazer as considerações finais, que a gente possa encerrar a oitiva. Vossa Excelência tem a palavra. Bom, seguindo aqui as perguntas, a refinaria Abreu Lima, se o sócio venezuelano trouxe algum prejuízo para a Petrobras. Trouxe. O projeto de refino seria outro, na RENEST, se não fosse a potencial sociedade com a Venezuela. Então, tivemos um custo de refinaria mais alto, sim, porque o modelo de refino seria outro, se nós tivéssemos, desde o início, começado sozinhos. Eu vou misturar um pouco aqui cada pergunta, porque uma tem conexão com a outra. É absolutamente verdadeiro, deputado Nilson Leitão, os números que eu trouxe da Petrobras. São números rastreáveis. A produção da Petrobras, quem confirma, é a Agência Nacional de Petróleo. O consumo de petróleo, quem confirma é a Agência Nacional de Petróleo. É tudo medido online, a gente paga royalties, participação especial online, medido o óleo produzido. Enquanto o óleo está no reservatório, é da União. Passou no medidor, a agência está medindo. Entrega de gás, os números são absolutamente verdadeiros. E como eu disse aqui, nós temos a maior dívida de uma empresa de petróleo que está operando. E temos os melhores ativos também de uma empresa de petróleo. Um grande volume de reservas. É absolutamente verdadeiro e rastreável pelos senhores. A questão do potássio, eu não tenho a menor dúvida de que seria, e é um belo projeto, mas quando eu falei em prioridade, eu não olhei para o governo. Eu estou falando em prioridade, deputado, da Petrobras. Entre a refinaria do Ceará, a refinaria do Maranhão, refinaria em qualquer outro lugar, é prioritário para nós em relação ao potássio. Mas a Petrobras é a Petrobras e o governo tem suas prioridades maiores, ele define esse ritmo. A Operação Lava Jato, ela foi deflagrada em março de 14. Mas o primeiro depoimento, ele aconteceu no dia 8 de outubro de 2014. E a partir de 8 de outubro de 2014, nós ouvimos as delações premiadas do ex-diretor Paulo Roberto Costa, do senhor Youssef, na sequência outras delações, e nós passamos a agir imediatamente. Por exemplo, aditivos de RENEST e de Comperj, assinados à época, contratos assinados à época do ex-diretor, não seriam mais aditivados em questões, sim, em questões excepcionais. Então, nós agimos. Nós contratamos escritórios independentes, americano e brasileiro, para fazer uma investigação interna, que eu falei 1 ano, 2 anos, e já me corrigiram, pode levar até 3 anos. Nós temos uma relação direta com a Polícia Federal. Direta. Nós criamos uma diretoria de governança, criamos uma diretoria de risco integrado e de compliance. Então, o que eu pude fazer foi feito. E o que eu pude fazer foi pedir demissão, inclusive. Eu e os diretores. Para que houvesse, de fato, um acesso sem a menor dúvida a todas as questões relevantes da nossa companhia. Eu saí, no último dia que eu saí da Petrobras, no dia 6, eu deixei o meu computador ligado, com todos os e-mails,
com tudo que tinha dentro, com tudo que tinha nas gavetas, com tudo que tinha dentro dos armários que pertencem à Petrobras. E assim fizeram os diretores e assim nós fizemos. Então, os números da Petrobras são rastreáveis. Nós temos hoje, já encerrando a minha fala, um Brent que é desfavorável à Petrobras a partir do ano que vem. Esperamos que o preço de petróleo cresça, porque a produção vai crescer. Nós temos um real depreciado, que hoje é muito ruim para a Petrobras, mas o ano que vem, com o aumento da produção, fica bom. Então, nós vamos publicar, a Petrobras, o presidente Bendini vai publicar o balanço, e nós vamos voltar a ter acesso ao mercado de capitais. A nossa diretoria de compliance, ela vai funcionar, porque é o CPF do diretor que vai carimbar as pautas, que vai entrar na diretoria e vai dizer se tem cartel, se não tem cartel. Então, tudo isso que eu pude fazer enquanto estava na Petrobras, eu fiz. A minha diretoria fez. E, terminando, eu quero mesmo, profundamente, senhor presidente, vice-presidente, relator, todos os presentes da mesa, agradecer essa oportunidade de vir aqui poder falar da Petrobras com os senhores e com as senhoras. Muito obrigado e contem sempre comigo. Agradeço mais uma vez a Vossa Senhoria a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Congresso Nacional. Antes de encerrar os trabalhos, eu gostaria de convidar para a próxima terça-feira, dia 31 de março, oitiva do senhor Glauco Colepicolo Legatti, que virá a esta CPI a partir das 9h30 da manhã. Está encerrada a reunião.